Pedro, então bom dia, obrigada por ter topado essa conversa com a gente. É, Explica um pouco para a gente quem é o Bloco, né? O que vocês fazem e a sua atuação é, lá no Bloco também. Primeiro, obrigado também pela oportunidade, bom dia. Então, o Bloco, ele era, lá no início, ele foi uma área de inovação para um grupo, né, que trabalha no setor imobiliário, que é o Grupo Brignoli. Então, quando a gente começou os nossos trabalhos, nosso objetivo era trazer um modelo de assim, desenvolvimento ou avaliação de tecnologia para levar para dentro da imobiliária. No começo, né, assim, criar uma área de inovação sem poucas referências no setor é muito difícil. Aí a gente se aproximou mais do ecossistema de Florianópolis, que é um ecossistema pujante na parte de tecnologia. Então a gente foi até a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, instalou lá a nossa sede da equipe e começou a desenvolver provas de conceito, MVPs, para tentar, né, de alguma forma, movimentar uma área de inovação para a imobiliária. Esse projeto foi evoluindo, a gente acompanhou também a evolução da própria CAT em programas de inovação aberta, e aí a gente começou a selecionar startups para começarem a entrar dentro do mercado imobiliário com uma atuação direta já na ponta, que era lá na imobiliária, no proprietário, no locatário, enfim. E aí, de novo, esse projeto continuou evoluindo. No nosso período assim de maior destaque interno, a gente tinha em torno de umas 8, 9 startups trabalhando com a gente. E aí, quando a gente começou a crescer esse programa, né, que ainda não se tinha noção que viraria uma empresa nem nada do tipo, a gente chegou a ter umas 20 startups. E aí, nesse momento, quando a gente estava trabalhando com 20 startups, ou seja, 20 projetos no mercado imobiliário, chamou muita atenção de algumas incorporadoras da região e de algumas imobiliárias da BMI que começaram a questionar, mas como que vocês estão fazendo? O que vocês fazem? Como que é esse trabalho? E aí foi quando a gente percebeu que o que a gente estava fazendo existia uma demanda de mercado, o que a gente estava fazendo tinha uma boa visibilidade e tinha um grande potencial. Então foi quando a gente decidiu, em 2019, criar a marca Bloco, né? Que aí se tornou uma nova empresa do grupo, da Brignoli, e o Bloco atende imobiliárias incorporadoras trabalhando em duas linhas. A primeira parte de inovação aberta, que é, sim, desenvolver tecnologia, desenvolver startups para essas empresas ou trabalhar em parceria com essas empresas. E, do outro lado, a gente também percebeu nesse momento de relacionamento que se a gente não alinhasse internamente uma gestão da mudança, a startup nunca conseguiria se conectar de maneira eficiente na imobiliária. Então, a gente, para fazer o nosso trabalho de inovação aberta desse certo, a gente criou uma área de projetos de transformação digital, que é um setor consultivo que ele entra dentro da imobiliária para promover a mudança necessária para a gente começar a trabalhar com startup no futuro dentro desse mercado. Então, a gente lançou esses produtos e serviços em 2020, né? Os nossos primeiros clientes foram em novembro de 2019, e aí a gente entrou forte com isso bem desenhado, com isso bem estruturado agora em 2020, e aí tem desenvolvido essa caminhada, né? Hoje já são mais de 70 startups em relacionamento ativo com o Bloco. A gente agora tem algumas coisas que a gente comenta depois, mas que vão ser lançadas, que vão institucionalizar isso mais profissionalmente. E o meu trabalho, a minha responsabilidade, né, ele é articular com parcerias, né? Então eu sou responsável pelas parcerias, pelos clientes, mas principalmente organizar essa estratégia interna, né? Então eu estou ali como responsável de todo esse programa, e aí eu tenho dois braços, né? Eu tenho as pessoas que trabalham com a startup e eu tenho as pessoas que trabalham com os projetos, né? E aí eu preciso estar gerenciando essas duas frentes. Então, eu estou sempre em contato direto com a diretoria para estar trazendo a estratégia, para estar trazendo
um alinhamento que o grupo está se desenvolvendo para a gente estar seguindo o mesmo caminho, né? Então, o meu papel, eu diria que hoje, né, o título que eu estou ali é de Head de Inovação, mas, né, o meu papel ele se configura tanto na parte de transformação digital quanto na parte de startups também. Bacana. E vocês têm atuado com empresas mais localizadas em Florianópolis ou vocês têm, ou essa, enfim, a localização não é tão concentrada? Não, muito pelo contrário. A gente está bem desconcentrados. Assim, a gente já está atuando em 4 estados e os clientes são realmente mais deslocados do que o foco aqui em Santa Catarina. A gente está começando agora a entrar mais forte em Santa Catarina por conta de alguns eventos que a gente participou mais regionais. Isso acaba movimentando bem o ecossistema para a gente. Até uma estratégia que a gente usa bastante. A estratégia de atuar em eventos consegue promover bem, porque no evento você tem o momento da palestra, depois você tem o momento de relacionamento, network, para depois você ter o momento ali de relacionamento comercial, né? Então, essa jornada, para nós, ela faz bastante sentido. Então, estamos já em 4 estados, mas a nossa estratégia é crescer principalmente nas capitais. Então, eu criei uma parceria em BH, já estou com uma parceria em São Paulo. Então, a ideia é ter parceiros, principalmente nas capitais, para a gente crescer mais rápido. Legal. E pensando até nessa, né, descentralização que vocês têm, olhando para esses clientes que vocês têm hoje de locais diferentes, quais você acha que são os maiores desafios desse mercado, né? Tem alguma diferença de uma localização para outra ou é bem similar, assim, olhando para todos eles? Eu vou citar algumas diferenças assim que são simples, mas que são as que mais presentes. Um ponto bem presente é o trabalho do mercado com exclusividade. Algumas regiões elas são bem aderentes à imobiliária ter exclusividade com o proprietário. Então, o que significa isso? É o imóvel não estar sendo divulgado em mais nenhum local a não ser que aquela imobiliária. E tem algumas outras regiões que eles não trabalham com exclusividade. E aí, quando não é um mercado aderente de exclusividade, é um mercado que precisa ter velocidade de atuação. Não que o outro não precise, mas é que o grande diferencial entre você ter um imóvel locado ou não é a sua velocidade. O quanto que você consegue locar aquele imóvel rápido, porque ele está em 3, 4, 5 imobiliárias concorrentes. Agora, com o coronavírus, eu acho que é legal destacar isso, algumas percepções mudaram. Por exemplo, cada região está com um comportamento diferente com relação ao coronavírus. Então, mais restritivo, menos restritivo. A questão das visitas. Exato, está com algumas atividades ali, né, trabalhando em meio período. Enfim, tem várias condições, várias variáveis que o coronavírus trouxe. E aí, então, a questão regional, a questão de entender a situação local está sendo mais latente, entendeu? Assim, a gente precisa investigar melhor para saber o que vai entregar. Então, aqueles que estão totalmente no lockdown precisa ter uma atividade ainda mais digital do que aqueles, né, que estão conseguindo fazer certas articulações. Mas, de maneira geral, visitas caiu de... Assim, acho que para todos os locais que a gente está atuando, todo mundo perdeu muito a questão de visitas, que ela atinge já, né, um processo também que entra no emocional das pessoas, né? Ninguém está confortável de ficar circulando nas ruas, independente da condição que esteja a região. Então, visitas, de maneira geral, caiu bastante. O mês de março e abril foram bem ruins na geração de leads. O mês de maio, em alguns locais, já começou a ter uma retomada, né? Então, assim, uma procura, pesquisa, mas não necessariamente são, assim, leads que estão ali prontos para fechar negócio, né? Então, mas já voltou pesquisa, já voltou interesse sobre o mercado imobiliário, vendas e locação. Então, se eu fosse responder a pergunta de maneira objetiva, sim, tem a questão regional, mas existe uma grande diferença entre a questão regional pré-coronavírus e agora durante o coronavírus. E até pensando, né, nessas mudanças,
que talvez o coronavírus tenha até servido como um catalisador, né, para tudo isso. Você trouxe a questão digital. O mercado imobiliário, ele é um setor bastante tradicional, né, conhecido por práticas bastante tradicionais. Quando a gente fala do mercado imobiliário, quais são as questões mais sensíveis quando a gente fala dele relacionado à tecnologia ou à inovação? O que é mais difícil de transformar digitalmente nesse processo, nesse mercado que é tão tradicional? Legal. Se a gente fosse olhar para o mercado imobiliário, uma atuação de uma imobiliária, ela poderia ter diversas frentes, por exemplo. A gente pode criar verticais dentro da imobiliária. Pode ser só locação, pode ser vendas, pode ser a parte de seguros, que tem algumas imobiliárias que trabalham também com empresas de seguros própria, né? Pode ser a área de condomínios. Mas eu diria que o maior desafio e aonde, na verdade, tem maior, talvez, oportunidade, porque tem poucas imobiliárias, poucas empresas olhando para isso, é a área, de fato, de administração de imóveis. Ou seja, o back office. Você automatizar essas áreas e trazer condições para que o comercial, que a linha de frente, esteja bem preparada e bem comunicada para trazer um bom atendimento, é bem difícil. Eu vejo muita tecnologia, plataforma digital, faça locação totalmente digital, realidade aumentada e virtual para apresentar o imóvel e vender o seu imóvel. Isso, assim, tem N regiões que a gente vai, tem N startups, só que no nosso hub a gente tem 5 startups só de realidade aumentada e virtual, ou seja, assim, é um mercado que está crescendo muito, mas quando você olha para a parte de administração, eu enxergo as soluções ainda bem carentes. Assim, elas entregam, até desculpe o termo, mas eu acho que um pouco mais do mesmo, assim, sabe? Eles enxergam, não, precisa automatizar. Não, eu acho que vai além. É como que você vai organizar os dados da imobiliária, porque a imobiliária tem uma operação muito rica em informação, né? Então, tem muitos dados, tem o dado de mercado, tem o dado do cliente. Agora, né, futuramente, foi postergado, mas a LGPD vai entrar, então a área do back-office vai precisar ter uma segurança maior. Então, assim, um grande desafio para mim no mercado imobiliário de transformação digital está no back-office. Por mais que você, assim, escute em palestras todo mundo falando da dificuldade de transformar digitalmente a área comercial. Eu compreendo isso, sei desse desafio, a gente trabalha com isso, mas para mim eu ainda bato o martelo que o back-office é ainda um grande desafio e eu diria que ainda não se tem no mercado uma solução completa. Tá? Não enxergo hoje nenhuma startup que entrega isso de fato, de ponta a ponta, como as imobiliárias precisam. Eu enxergo, sim, boas soluções, às vezes, para administração do imóvel em locação, especificamente, mas aí não se conecta com vendas. Eu enxergo, sim, a parte, não, como automatizar condomínios, ok, mas aí não se conecta, sabe? Ainda não tem aparato todo da atividade da imobiliária. O que você diz é uma gestão eficaz e eficiente dos dados que a imobiliária tem ali, de tanto dos imóveis que ela administra, dos proprietários, dos inquilinos com quem ela trabalha, nesse sentido. Eu acredito assim, se você entra dentro de uma operação da imobiliária, você percebe o quão complexo é essa atividade. O setor, ele tem dificuldade até de comunicar isso para o proprietário. Então, o proprietário, quando ele entra na imobiliária, ele acha que a imobiliária não está fazendo nada demais assim para ele. Mas é uma atividade super complexa, porque você tem que administrar a gestão de agendamento de visitas, a gestão de chave, gestão, por exemplo, de interesses, negociação, garantias. Cada pessoa tem a sua condição, a sua realidade diferente uma da outra. E do outro lado, ele ainda precisa garantir com segurança as condições para o proprietário, então a parte de vistoria, toda. Então, assim, tem várias variáveis que vão entrando, que hoje a gente já enxerga que futuramente vão ser serviços e produtos pontuais que a imobiliária vai poder vender, porque hoje, o que a imobiliária faz? Ela fala assim, não, 10% do contrato de administração fica para mim porque eu faço todo esse serviço. Mas se você for olhar, o proprietário não necessariamente aciona todos os serviços, mas ele paga por todos os serviços. Essa é a comunicação da imobiliária. E a gente entende que um movimento que foi acelerado pelo coronavírus e com certeza vai continuar sendo acelerado
é que talvez a imobiliária comece a explodir esse pacotão fixo e começar a vender pacotes mais específicos. Mas, assim, de novo, a parte de automação dos dados, então você ter uma fonte que comunique bem, desde lá do agendamento do lead, na visita, desde a procura, né, quem é esse lead, qual o momento de vida, e depois na parte de administração, um grande desafio imagine assim, eu liguei para a imobiliária, eu recebi um atendimento. Se eu vou lá na sede física, ou se eu vou no WhatsApp, ou se eu procuro a imobiliária por outro canal, eu não tenho a mesma experiência. Eles nem sabem que eu tive na imobiliária já perguntando alguma coisa. Eu começo um atendimento do zero. Então, isso que eu falo, back office, ele precisa ter a informação datada, bem no histórico, com todas as informações, e aí poder comunicar de maneira eficiente internamente. E como que a gente chega nisso? É automatizando a parte de dados, é automatizando comunicação, é automatizando o processo, né? Então, a gente fala muito de automação, e esquece um pouco das pessoas. As pessoas são responsáveis por isso que a gente trabalha com a parte de gestão da mudança, né? Se as pessoas não se prepararem, eu posso colocar a melhor ferramenta lá de operação, mas não adianta. A gente vê muito isso acontecer com o corretor. Corretor com CRM é uma batalha enorme. Se você tem um corretor que tem um bom gerenciamento do CRM, é difícil. Então, é muito voltado às pessoas ainda. E pensando ainda indo nessa linha do que você está dizendo, para as imobiliárias que ainda têm um processo muito distante de um processo digital, de um processo automatizado em alguns dos seus processos mesmo, quais são os primeiros passos que ela pode dar para iniciar um processo de inovação ou de, né, melhoria ali, tentar trazer um pouco mais para o digital? Uhum. Eu diria que essa imobiliária ela tem dois caminhos. Um caminho mais tortuoso, mas de maior sustentabilidade. E aí é um caminho mais sofrido, mas que ali na frente você vai estar, eu acho que num modelo mais sustentável. E você tem um outro caminho mais curto, que ele é meio maquiado com um fim digital, assim, sabe? Então, vamos tentar traduzir isso. O caminho mais curto seria assim, você ter um atendimento, ter um relacionamento com o cliente digital, mas por trás você ainda tem todo o processo manual, né? Então, você vê, na verdade, essa linha, esse raciocínio acontecendo mais no mercado, que é quando eles contratam uma plataforma ou quando eles se conectam com alguma startup que faz ali o processo desde o agendamento ali da visita, busca e pré-qualificação de leads, até o fechamento do contrato de forma digital. Você tem muitas dessas soluções e as imobiliárias olhando muito para isso. Nossa, eu vou ter um atendimento digital. Tudo bem, mas todo o processo que você ainda faz por trás é manual, a emissão do boleto, a organização das informações, o desenvolvimento de contrato. E então, quando você olha para isso, o cliente vai ter uma experiência digital, legal, mas você não vai ter uma melhoria de atendimento de fato, porque se você começar a aumentar muito a sua carteira, você perde qualidade, porque você, de novo, está no analógico, ainda está no manual. E por que eu digo que perde qualidade? Porque a gente sabe que você vai ter que escalar pessoas e a imobiliária não tem capacidade de ter muitas pessoas para uma operação que não cresça exponencialmente. E é difícil crescer exponencialmente no mercado imobiliário sem o digital. Então, esse eu acho que é um ponto, né? Então, as imobiliárias têm atuado com isso. E uma outra forma, que é uma forma que eu enxergo que sim é mais dolorida, mas ela vai trazer mais sustentabilidade. Por quê? Porque é você, de fato, olhar para a sua operação e trazer, né, de forma contínua e coerente as mudanças certas. Então, por exemplo, eu não posso ter uma pré-qualificação totalmente digital em um atendimento analógico. Por quê? Porque aqui eu vou atender muita gente, vou qualificar muita gente, e aqui eu vou ter uma estrutura que não tem aderência para tudo isso. Então, a minha qualidade de atendimento cai, minha oportunidade de fechar negócios cai, né? Porque aqui eu vou poder atender, sei lá, 10 clientes por dia, 20 clientes por dia, e eu estou pré-qualificando 100, 120, 200 por dia, entendeu? Então, por isso que eu acho que tem que ser algo mais contínuo e olhando para o todo. Então, onde eu acho que seria o primeiro passo? Primeiro, organizar a informação. Ter uma área de dados
E aí pode ser bem simples, assim, é só de você ter uma estrutura que organize bem aonde está a informação de cada área e aonde está a informação de cada cliente, né? Isso bem organizado. Segundo passo, depois de você ter essa estrutura de dados, você começa a olhar para a jornada do seu cliente e aí começa a digitalizar essa jornada. Porque agora que você tem informação, você sabe o quanto que você atende de lead, o quanto que você atende de visita e por aí vai. Então, quando você olha nessa infraestrutura, você consegue trazer uma digitalização de mais longo prazo e com mais sustentabilidade, sem que você sobrecarregue algum setor. Entendeu? Então, por exemplo, quer ver? Um outro exemplo é assim, você não está alugando, que é uma beleza, mas o seu back-office ainda tem problema com, por exemplo, assim, atender garantias, manutenção, chamados. Poxa, isso traz um atrito com o cliente muito grande. Então, você não vai conseguir ter escala e nem qualidade para crescer em escala. Então, é como eu falo, olhar o todo e vir trazendo cada gargalo, cada dificuldade, passo a passo, resolvendo um por um, entendeu? Uhum. E, obviamente, né, a gente não pode deixar de olhar que, em alguns momentos, você precisa digitalizar mais de uma área ao mesmo tempo, porque elas são correlacionadas. Então, por exemplo, se eu fosse hoje digitalizar uma área administrativa, eu vou passar por controladoria, eu vou passar por jurídico, eu vou passar por TI, eu vou passar por diversos setores que eles impactam, né, no administrativo da imobiliária. Então, acho que o primeiro passo é isso, assim, você organizar os seus dados e estar olhando para o cliente a jornada que você vai querer que esse cliente tenha dentro da sua imobiliária. E aí começar a resolver as suas dificuldades ou, né, os seus gargalos. Uhum. Vocês têm no bloco algum caso que tenha acontecido que exemplifique bem essa questão de digitalizar área por área, que vocês tenham apoiado alguma empresa nessa fase? E que, enfim, vocês possam abrir, Sim. não precisa citar nome. A gente não pode dar nome por conta, né, do sigilo dos contratos, mas sim, eu posso dar alguns exemplos. E eu vou começar esses exemplos dizendo assim, quando eu vou vender um projeto de inovação e de transformação digital, a imobiliária sempre me pede o caminho mais fácil. Ela fala assim, Uhum. não, vamos digitalizar isso daqui, ó. Você fala com esse gestor, você digitaliza isso daqui, que aí depois a gente vê o resto, porque, né, eu estou precisando resolver esse problema. E, e muitas das vezes a gente acaba meio que falando, não, tá bom, eu vou resolver esse problema para você, mas já estou te adiantando, vai trazer um problema ali na frente. Então, teve uma imobiliária que a gente trabalhou na parte ali de pré-qualificação, de qualificação e trouxe toda a parte digital, né, para o processo, trouxe várias ferramentas. Então, organizou, por exemplo, que cada pessoa que está sendo pré-qualificada, ela tem uma prioridade. Eu não posso ter no meu setor de atendimento, até conversei isso ontem com o pessoal de Porto Alegre, assim, eu não posso ter uma fichinha que quem chega primeiro é atendido primeiro. Isso não funciona no mercado imobiliário. Por que não funciona? Porque cada um tem uma necessidade diferente e está num momento da jornada diferente. Se eu já estou com o contrato, com as minhas garantias prontas, com o imóvel que eu quero fechar e eu estou precisando de uma informação, mas eu cheguei na linha 10 e eu vou ser atendido sobre 10, assim, na minha vez 10, eu vou estar super frustrado porque lá na frente tem um cara que está falando assim, não, mas qual imóvel que poderia ser para mim? Entendeu? E eu estou sobrecarregando a minha área de atendimento com alguém que talvez nem vá alugar. Uhum. Então, trazer essa automatização e pré-qualificação de momentos para você conseguir organizar melhor o seu atendimento traz uma eficiência e uma diferença de qualidade muito grande. Então, foi um trabalho que a gente fez. Então, melhoramos a pré-qualificação e um pouco do atendimento, mas quando você dava sequência, então, por exemplo, confeccionar contrato, avaliar a garantia, assinatura de contrato, não estava ainda digitalizado e a gente trouxe poucas soluções para isso, porque a imobiliária não nos permitiu, você percebeu logo ali nos primeiros dias, primeiros meses, que a operação criava um gargalo, entendeu? Uhum. Você emitir contrato, você confeccionar um contrato com as regras de cada garantia diferente, se você não tem isso bem organizado, se você não tem isso automatizado, você perde muito tempo. Então, o cliente ele é pré-qualificado, ele é atendido
super rápido, visitou o imóvel, ele está super pronto ali para assinar o contrato. Mas aí você vai olhar, a confecção ainda ela não é eficiente, a parte de envio e comunicação com esse cliente sobre o contrato não é eficiente, então a assinatura é prolongada, o cliente tem uma jornada mais longa do que ele precisaria ter. Isso para a parte de locação, né? Então, quando a gente olha também na parte de vendas, principalmente agora no coronavírus, que fala assim, não, como que eu apresento o meu imóvel sem a visita? O cliente não quer visitar, mas eu quero apresentar meu imóvel. E aí o pessoal pede muito essas soluções de, por exemplo, vamos colocar uma realidade virtual aqui, vamos colocar vídeo, vamos colocar uma comunicação com o corretor, que o corretor vai lá e apresenta o imóvel em vídeo. Tem várias coisas surgindo. E aí a imobiliária, de novo, ela olha para o caminho mais fácil, não, vamos só digitalizar isso, né? Vamos resolver esse meu problema, que agora é como eu apresento o imóvel na área de vendas ou na locação, como é que eu pré-qualifico quem que está lá procurando imóvel no Zap, na OLX, nos portais, e aí não olha para o todo e ali na frente se perde. Mas teve imobiliárias que compraram o processo todo, né, que entenderam que precisavam fazer transformação digital, e aí como que é esse processo, né? Eu acho que vale comentar isso. Esse processo é o seguinte, eu faço, junto com a equipe de projetos ali, um diagnóstico da imobiliária, a gente tem já tudo pronto, né, assim, plug and play, então tem várias avaliações por cada área. Eu entendo aonde é o digital, então eu tenho a referência como que poderia ser cada área, e aí eu vejo quão longe a imobiliária está de cada setor. Isso que eu chamo de gargalo. Então, por exemplo, às vezes, por incrível que pareça, tem imobiliária que está bem digitalmente no comercial, mas está ruim no back-office, mas também tem exemplos do inverso, que está gente bem automatizada no digital, mas o comercial que é um grande problema. Então, quando a gente avalia essa referência em onde a imobiliária está, eu priorizo a atividade de digitalização. Então, eu sempre começo para aquele que está devendo mais, né? Então, aquele setor que está mais longe do digital, eu trabalho aquele ali porque eu estou preocupado com a qualidade de todo o processo. Porque, no final, sim, temos uma preocupação que o colaborador da imobiliária possa estar sofrendo, a área dele está sobrecarregada, a gente quer ajudar também a imobiliária nesse sentido, que o colaborador tenha uma boa experiência. Mas no primeiro momento a gente está olhando para o cliente. Se o cliente tem um processo ruim, né, ele não consegue se fidelizar. Então, é um olhar nosso, né? Legal. Pensando nessa questão do ciclo de sucesso, vamos dizer assim, né? Desde a pré-qualificação até a assinatura do contrato, qual é o ganho de tempo que existe quando as imobiliárias começam a digitalizar as áreas, ou seja, na pré-qualificação, uma área específica? Vocês têm mensurado isso? Legal. A gente tem alguns números, sim. Vou dar um exemplo. Captação de imóvel. Qual que é o processo? Você vai entender qual imóvel que você está buscando, ou qual a região que você quer expandir, e depois tem que negociar com esse proprietário e colocar esse imóvel na pauta. Só que todo esse processo você tem vários pré-requisitos. Então, aonde eu quero crescer? Tá? Que tipo de imóvel? Tá, então você tem que ter alguma informação, alguma estratégia. Tá bom, conseguiu isso, como que é a operação convencional? Coloca o captador para ir procurar essa região, ver quais são os imóveis livres, falar com os condomínios, falar com os síndicos para tentar captar esse imóvel. Conseguiu chegar no proprietário, negociou. Qual que é o grande problema? A informação. Então, o proprietário nem sempre tem essa informação muito rápida do imóvel. Quando a gente trabalha com startups, com tecnologia, tem muita startup que já tem as informações dos imóveis, que ele consegue puxar lá da prefeitura, lá de vários locais, e isso já está bem estruturado. Então, o processo de achar o proprietário, ou melhor, o processo de definir a região, achar o proprietário e trazer as informações, em vez de demorar 48 horas, que em média é o que acontece, 48, 36 horas, esse processo todo, em imobiliárias ainda eficientes, você consegue trazer isso para horas, 5, 6, 4 horas. Você faz no mesmo dia, entra em contato com o cliente, define as garantias, define as condições de exclusividade, define as condições de atendimento sobre o produto dele que você vai ter, e depois você já consegue trazer esse imóvel para a pauta
porque você já tem várias informações bem detalhadas daquele imóvel. Você não precisa pedir para esse cliente, como é que eu vou ter acesso ao imóvel para tirar foto? Entendeu? Assim, você já consegue subir um anúncio, nem sempre é o anúncio final, mas esse imóvel já consegue ir para a pauta. E depois, não, olha, essas fotos não estão profissionais. Vou lá, vou tirar umas fotos profissionais. Legal, mas isso faz parte do processo de melhoria. Mas num primeiro momento é como eu faço o anúncio ser mais eficiente, ser mais rápido. Então é com isso, o mundo digital consegue fazer com que o anúncio saia de dias e venha para horas. Na parte de atendimento, como você citou, eu sou um lead e vou assinar contrato, se você tem toda a esteira digital, né, a gente chama aqui de esteira digital, se você tem todo o processo bem detalhado, qual jobs to be done, qual a atividade que esse cliente vai fazer na esteira digital, ele vai olhar o imóvel, ele vai visitar o imóvel, ele vai entregar documento, ele vai assinar o contrato. Então, essa etapa bem detalhada, quando você passa isso para o digital, você consegue fazer visita, ou melhor, pré-qualificação, visita, assinatura de contrato, tudo no mesmo dia. Por quê? Porque hoje já tem startup que faz análise de crédito em minutos, e antes era feito muito prolongado, porque era feito manualmente. Então, entrava, aí fazia um pedido, olhava lá no Serasa, e depois voltava, entendeu? Ou, solicita para crédito pago, solicita para outras empresas até ter um retorno. Não, já tem sistemas que você consegue colocar dentro da sua imobiliária, que você define o seu score, e isso sai em minutos. Já tem a parte de pré-qualificação, como eu falei, de você atender a ordem certa, como ela deveria ser. Quem está mais quente para fechar negócio primeiro. Então, isso você já traz fechamento de negócio ser mais rápido. As visitas, elas serem melhor organizadas, né? Então, você não tem aquele problema de gestão de chaves. No mundo digital, você consegue organizar melhor isso, mais eficiente. Então, a gente tem cases assim, de gente que buscou imóvel de manhã e na hora ali do almoço já estava fechando o seu contrato. Então, tudo isso no mesmo dia dá para ser feito do que, por exemplo, uma jornada de demorar 3 dias, 4 dias para alocação, né? Então, diminui consideravelmente, né? Não, bastante, bastante. Eu acho que fazendo toda a digitalização, a imobiliária consegue fazer o seu trabalho de maneira muito mais eficiente, muito mais eficiente. E Pedro, a gente tem vários setores que passaram por essa transformação, né? Então, acho que pelo menos aqui no Brasil, né, um dos que a gente sempre se lembra e cita é a questão dos aplicativos de transporte individual, né? Que quando chegaram mudaram toda a economia, que era muito predominada por táxi, era a única opção. Agora a gente tem uma discussão muito grande em relação aos aplicativos de delivery, né? De comida. Que trouxeram também uma questão de inteligência de dados para os restaurantes, para os proprietários desses restaurantes que não tinham acesso a esses dados. Também mudaram a forma como as pessoas consomem de fato, né? Mas tem outras questões que, assim como a questão dos aplicativos de transporte, né? Tem a questão com a relação dele com o motorista, na questão dos aplicativos de delivery, a relação dele com os motoboys, né, os entregadores, e a porcentagem que eles cobram dos restaurantes, que são questões que surgem porque é um processo novo, que acontece muito rápido e que teve um crescimento exponencial. Qual é, para você, né, na visão de vocês no bloco, qual pode ser esse calcanhar de Aquiles no mercado imobiliário? Né? Quando a gente traz a inovação para esse mercado, tem algum ponto que pode se tornar muito sensível, dado a maneira como as relações acontecem hoje e como a tecnologia pode catalisar, escalar tudo isso? Legal. Se a gente olha muito para fora do país também, tem bastante referências, Portugal, Espanha, Estados Unidos, essas regiões, você já vê o trabalho do corretor mudou bastante. O corretor do Brasil, ele tem uma atuação e lá fora ele tem outra. Vamos dar um exemplo prático. Aqui o corretor, ele é responsável por todo o processo. Ele faz a captação, ele faz a gestão e qualificação do lead, ele faz os anúncios, enfim. E enquanto que a expertise do corretor, grande diferencial, né, de ter um corretor humano, bem estudado, é o relacionamento com o cliente. É você conseguir levar para o cliente uma experiência completa, né? Então, você fazer o cliente que está ainda muito no campo emocional
olhar para o racional para definir a compra ou a alocação de um imóvel, né? E mesmo aquele cliente muito racional, que é um investidor, geralmente, não, olha, estou olhando aqui para esses números, cara, mas também colocar ele num patamar um pouco emocional para ele entender que ele está fazendo aquisição, que aquilo tem uma maturidade até ele atingir o sucesso da forma como ele gostaria, né? Então, eu diria que o trabalho do corretor no Brasil ele vai ser um calcanhar, então ele vai ser algo que vai sofrer. Não sei te dizer a disrupção que foi Uber, né, e essas empresas de transporte, e tem N outras aí, também a parte de deliveries e de entregas, né, mas eu acredito que o corretor ele possa ser impactado. A imobiliária poderia ser impactada se o proprietário conseguisse ter serviços independente da imobiliária, serviços prestados que ele conseguisse se conectar direto com o locatário. Entendeu? Então, você já vê algumas coisas surgindo, já tem algumas startups tentando criar essa tese, ou até já bem maduras, mas assim, é difícil você ter tração ainda nessa logística que é proprietário direto com locatário, ou proprietário direto com quem vai comprar. E aonde que tem o primeiro case de sucesso? Airbnb. Airbnb é assim, você está lá com o proprietário ele faz toda a infraestrutura, às vezes ele contrata alguns serviços por conta, mas recebimento, gestão, análise, divulgação, o proprietário, na grande maioria dos casos, é que estrutura tudo isso. E então, eu acredito que seriam dois. O trabalho do corretor vai mudar, né? Não sei dizer se ele vai ser o disruptivo, se a gente vai chegar nesse nível, mas ele vai mudar, ele não vai ser mais como ele é hoje. E se o locatário e o proprietário começarem a criar vínculos entre eles, a imobiliária vai sentir. E aí não é uma corrida de plataforma digital, de imobiliária digital, como a gente tem alguns exemplos. Não, automatizei o meu atendimento. Não, não é esse o ponto. O ponto é que você antes era intermediadora e você tira a intermediação do meio. E aí qual que é o novo papel da imobiliária, né? A imobiliária vai ter que ter um modelo de negócio diferente, ela vai ter que ter um trabalho diferente, que é o que acabou acontecendo nos outros mercados, né? Então, você continua vendo táxi, você continua vendo ônibus, você continua vendo o transporte da maneira tradicional, mas com uma outra proposta. Então, quando você vai no aeroporto, você já vê os taxistas mais organizados. Antes era uma bagunça, entendeu? Hoje você já vê eles mais... que não existia. Não, exato, você já vê eles mais organizados. A prestação de serviço deles já mudou um pouco. Por mais que ainda seja um serviço tradicional, eles se adaptaram, né? Então, para continuar existindo. Não sei te dizer o quanto que, né, isso impactou financeiramente. Eu acho que consideravelmente, né? Assim, o desempenho que eles tinham antes para o desempenho agora tem que ser bastante criativo para se manter competitivo. Mas a imobiliária vai acontecer isso também. Se você conseguir locatário se conectar com o proprietário, comprador de imóveis se conectar com o proprietário, o papel da intermediadora vai precisar ser adaptado. E aí, né, quem tiver ali bem alinhado com essas tendências, bem alinhado com essa visão, talvez consiga ter um sucesso, talvez consiga ter sustentabilidade nesse negócio. Legal. E eu queria só fazer uma pergunta ainda falando sobre as imobiliárias especificamente. Tem um artigo seu em que você fala bastante sobre a questão da maturidade comercial das imobiliárias. E eu queria que você explicasse brevemente, né, o que é a questão da maturidade comercial para essas empresas e como que elas podem fazer sua autoavaliação, quais são alguns passos para essa autoavaliação. Legal. A gente vai lançar agora no mês de junho um diagnóstico de maturidade comercial. Né? Olha só! A gente tem bastante coisa aqui que a gente ainda está segurando, mas por tempo assim, né, de mercado para a gente ir comunicando as coisas bem, senão lança tudo e as pessoas não conseguem entender o tanto de informação que a gente está passando. Então a gente aos poucos vai abrindo as coisas, vamos lançar um diagnóstico de área comercial, aí vai ver, eu acho que isso mais na prática, mas sim, existe. E por que eu fiz aquele conteúdo?
muito por conta do que eu recebia de feedback das imobiliárias quando eu falava de inovação e tecnologia. Primeira coisa que elas falavam era a área comercial. Aí eu comecei, nossa, mas eles estão falando na área comercial automatizada, vamos tentar entender o que na percepção do gestor de locação, do gestor de vendas, do dono da imobiliária, do sócio da imobiliária, o que é essa digitalização? E quando eu conversava com eles nesse sentido, eu percebia que a visão ela era muito pequena, que era, por exemplo, não, eu só quero ter um canal que você consiga fazer a gestão automatizada. Não, mas a área comercial automatizada não é isso. Uhum. A área automatizada é você ter, por exemplo, canais conectados e a sua empresa estar se comunicando em todos esses canais da mesma maneira. Então, em outras palavras, se você vai ter um atendimento no WhatsApp, a mesma qualidade que você dá no presencial tem que estar no WhatsApp. Quando você vai ter um chatbot 24 horas, 7 dias por semana, tem que ter a mesma qualidade. Eu não posso ter uma experiência no digital de um jeito e a experiência no mundo físico de outro. Eu não posso ter uma experiência na ligação de um jeito com aquela empresa e uma experiência diferente quando eu me conecto pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim. Então, eu acho que assim, primeiro, maturidade comercial, ela vai além de você ter o processo automatizado. Ela vai de você entender que a área comercial ela é uma área de relacionamento. Ela o primeiro contato do cliente com a sua marca. Então, é uma coisa que vai conectar gestão de marca, gestão de relacionamento e sucesso do cliente. Se você tiver essas três coisas, eu diria que automatizadas ou não, mas assim, essas três coisas sendo executadas com eficiência, com qualidade, você vai ter uma maturidade maior do que você ter uma empresa que está totalmente digitalizada, mas não preza pela qualidade, não, assim, se você for entrar depois no Reclame Aqui, você pode citar nomes de plataformas digitais, você vai ver que algumas experiências ainda são ruins. Para mim, se você está entregando uma experiência ruim, você não tem uma boa maturidade comercial, entendeu? Então, maturidade Perfeito. comercial é você entender esses três pilares. Você precisa entregar para o cliente um relacionamento, né? Um sucesso dele, uma experiência significativa e, para fechar, a sua imobiliária, o seu serviço, enfim, ele precisa ter uma cara só. Uhum. Eu gosto muito de trazer o exemplo que já está meio batido, mas na área do varejo, você vê muitas empresas criando esses cases, né? E chamando a atenção por esses cases, como elas conseguiram fazer o omnichannel, que chama, né? Você ser omnicanal ali, você conseguir criar uma marca referência, você conseguir criar que a experiência é a mesma coisa. Uhum. Então, a maturidade comercial, ela parte daí. A experiência do cliente, independente do canal que você está, ela é uma só. Ela tem a referência da qualidade da sua marca. Então, maturidade comercial, para mim, seria isso. E então você já citou aí um spoiler, né? Que vocês vão ter o diagnóstico para a maturidade digital. Além disso, que você possa contar um pouco mais dos planos do bloco para esse ano? Mudou muita coisa em relação ao que vocês tinham planejado? Como que tá? Não, Para todo mudou, mundo, né? mudou bastante. E seria estranho se para a gente não tivesse mudado. Mas mudou bastante. Eu vou contar como a gente estava pensando para esse ano, antes do coronavírus e agora o coronavírus. A gente apostava bastante que as imobiliárias iriam se digitalizar, iriam buscar a transformação digital, ainda que eu acredite, isso é meio estranho que eu vou falar, mas é verdade, ainda que eu acredite que esse termo se tornou meio banalizado. Mesmo eu trabalhando nele, eu acho que ele se tornou meio banalizado no mercado imobiliário. As pessoas não enxergam transformação digital da forma como ela deveria ser, e isso é um grande desafio, assim, você reeducar o mercado para aquilo que de fato deveria estar acontecendo. Então, a gente apostava na transformação digital e também apostava em algumas mudanças no mercado. A gente via que o mercado estava se aquecendo muito, então a demanda por serviço iria aumentar. Então, a gente enxergava que você ter alguns produtos diferenciados na sua imobiliária ia te trazer destaque. Vamos dar algum exemplo. Você ter uma inteligência de dados que te permite captar imóvel mais eficiente, uma inteligência de dados que te permite ter uma estratégia
de garantias, de flexibilização de garantias mais eficientes. Então, enfim, tinha N coisas que a gente... aquela questão, né? Se o mercado está crescendo, você precisa saber se diferenciar do seu concorrente, porque todo mundo vai estar ganhando. E aí você só quer, né, ganhar mais ou se destacar pelas suas diferenças. Então, num mercado que todo mundo ganharia, a parte de flexibilização de atendimento, de garantias, de negociação, de percentual, de atividade, essas coisas iriam se diferenciar bastante. Então, a gente apostava nesses serviços, né? Então, olhando muito para a inteligência de dados, inteligência comercial, inteligência de captação. Então, assim, que as imobiliárias fizessem isso de maneira estratégica, mais estruturadas. E agora, no coronavírus, isso é importante, mas começou a surgir muitas demandas que extrapolaram, assim, a capacidade da imobiliária. Negociação. Nossa, teve muita imobiliária com problemas de negociação. Então, a gente está lançando um produto de digitalização para a área de negociação. Como você trazer para o seu setor de negociação, de aluguel ali, um processo escalável, né? Um processo que seja mais eficiente e que a sua equipe consiga gerenciar, né, as maiores dores, mas de forma geral, o atendimento locatário, proprietário, as negociações sejam feitas de maneiras automatizadas, independente da hora. Então, você tem um grande problema que você tem um horário restrito das pessoas, né? Então, mas se você coloca a tecnologia, você vai poder atender domingo, sábado, de noite, de manhã, madrugada, enfim, quando você for procurado. Então, vamos ter um produto de negociação. Existiu uma demanda latente da parte de captação. Por quê? Porque agora as imobiliárias têm dificuldade de acessar o proprietário e as condições que elas ofereciam já não atendem à necessidade do mercado. Então, se a imobiliária não oferece para esse proprietário uma condição que garante que esse anúncio vai acontecer da melhor maneira, que ele vai ser comunicado, que ele vai ser atendido. Então, por exemplo, tem uma demanda muito latente em algumas regiões, capitais principalmente, o proprietário pedindo transparência sobre o processo. Poxa, para eu trazer transparência sobre o processo, eu preciso ter informação bem organizada, eu preciso ter esse processo bem detalhado. Então, a parte de captação de imóveis vai sofrer transformação, já sofreu, e a gente vai ter um produto agora, que a gente lançou em maio também, para digitalização de captação. A gente tem também a parte de atendimento, né? Então, eu diria que são essas três principais frentes. A parte de atendimento, ela também necessita de você ter canais digitais. Então, o que acontece? Só que se eu sou uma imobiliária pequena, eu não tenho recurso suficiente para contratar uma plataforma, para contratar uma esteira digital. Mas aí, o que o Bloco fez? Não tem problema, mas o importante é a experiência do cliente. Então, a gente criou um produto desde do mais simples, que é você conseguir ter um CRM organizado com a automatização para ligação e WhatsApp, até a plataforma digital como um todo, que é você ter todo o processo digital, você não precisa ter nenhuma experiência no mundo físico, você ter isso digitalizado, você ter isso em um único lugar só, né, uma única plataforma. A gente tem aqui o produto da Oliver, né, que é uma outra empresa do grupo. Então, ela é a plataforma digital que a gente trabalha. Então, eu diria que são três frentes. Primeiro, captação. Segundo, negociação. E a parte de atendimento, né? Existiu já em algumas regiões nos cobrando bastante sobre produto de dados, de inteligência. Eu enxergo que sim, isso tende a acontecer, mas eu acho que a imobiliária não tem hoje cabeça e não está no momento de assimilar isso com prioridade. Então, nessa condição, eu postergo, entendeu, um pouco o tempo das coisas, porque eu preciso que o mercado esteja preparado para aquilo que eu vou lançar. Hoje o mercado está preparado para aderir à automatização no atendimento, automatização na parte de negociação e automatização na parte de captação. Legal. E esses três pilares que você comentou, então até o final do ano aí vão começar a sair? Ou vocês já estão trabalhando? Não, a gente já vai lançar tudo, deve estar rodando tudo já a partir de junho, todos os três. Legal. A gente fez um pré-lançamento, a gente está fazendo alguns testes ainda de aderência sobre esses produtos, né? Então, uma avaliação de mercado.
Mas se eu pudesse dizer até o final do ano, eu acho que a gente vai ter aí locação totalmente digital, a gente vai lançar método e produto nesse sentido, vendas totalmente digital, método e produto nesse sentido, condomínios digitais a gente também vai atender e estamos ainda estudando a tese de talvez seguros, né? A área de seguros de imobiliária. A gente aqui dentro de casa tem uma empresa de seguros, então a gente sabe dentro de casa que, né, que se precisa de algo nesse sentido, mas a gente começou a perceber em algumas capitais que também tem sinergia com esse modelo imobiliário, ter uma empresa de seguros, então a gente está avaliando o mercado disso. Mas se eu pudesse dar um adendo, na corrida agora do coronavírus no mercado imobiliário, as imobiliárias deveriam olhar com carinho para as empresas financeiras. Eu acho que vai ser uma artimanha do mercado, vai ser um diferencial você ter algum parceiro financeiro. Muito por conta das necessidades dos clientes, né? Agora está todo mundo se apertando cada vez mais. Eu não gosto de ser muito pessimista, prefiro ser realista ou otimista, mas eu acredito que a gente vai ter aí uma diminuição, né, do ritmo no mercado, então uma necessidade de crédito, uma necessidade de condições de negociação diferenciadas, e você ter uma financeira, você ter uma fintech, você ter algum parceiro na área de crédito, na área de oportunidade de produtos financeiros, eu acho que você vai conseguir se destacar. Então, até o final do ano, a gente pretende ter algo nesse sentido para as imobiliárias também. Mas esse daí ainda está muito em papel, a gente está muito avaliando isso. Eu acho que tem saído várias coisas nesse sentido na mídia, inclusive, né? E no Allpop a gente teve exemplos em que isso aconteceu, do próprio proprietário ceder ou flexibilizar um desconto por um período, né? Já que o inquilino, por exemplo, a gente teve uma inquilina que ela é feirante, e aqui em Campinas, na cidade onde ela aloca o imóvel, as feiras estão suspensas, então ela não tá, ela consegue uma renda porque ela está trabalhando de casa, vendendo pastel para os vizinhos, mas fica incompleto, né? E aí teve a flexibilização do proprietário. Então, nesse contexto, se a imobiliária também não flexibiliza de alguma maneira, não busca um apoio, apesar dos gastos da imobiliária no primeiro momento se manterem os mesmos, né? Porque acontece tudo muito rápido. Mesmo com essa porcentagem, se o proprietário aceita flexibilizar, a imobiliária de alguma maneira tem que se encaixar nesse jogo. E aí acho que faz todo sentido isso que você trouxe. Eu acho que ela tem que ser ativa. Isso. Assim, meu grande feedback para todos os imobiliários que conversam, assim, seja ativo. Né? A imobiliária, ela por muito tempo foi muito passiva porque ela detinha a segurança do mercado. Se eu quisesse alugar ou vender com segurança, eu vou atrás do corretor, eu vou atrás da imobiliária. Hoje, com toda essa informação, com todas as tecnologias, de novo, né, pode ser que ela não seja ali a grande mãe do mercado, a grande dona do mercado. Então, precisa ser ativo. Isso que aconteceu não é um caso, é um caso concreto de um grupo de pessoas. Quantos feirantes que não tem, quantas pessoas que não estão sem poder trabalhar, que não estão precisando negociar o seu contrato. E do outro lado, se o proprietário não flexibiliza, de novo, responsabilidade, se a imobiliária quiser se destacar dela, de procurar uma alternativa, já que o proprietário não está cedendo, uma alternativa para que essa pessoa de locatário ou que está comprando um imóvel tenha a melhor condição. Então, por isso que eu acho que se aproximar da parte financeira vai ser um grande diferencial quem conseguir fazer isso com qualidade, com boas propostas, e a gente vê isso com bons olhos e espera que o bloco no futuro possa também estar oferecendo algo nesse sentido para as imobiliárias. Mantenha a gente informado, Pedro. Com certeza. Pedro, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que gostei muito da nossa conversa. Acho que tem bastante informação legal para quem está, enfim, que é interessado de maneira geral no mercado, atua nesse mercado, seja em qualquer uma das frentes. E acho que foi super enriquecedor. A gente agradece muito seu tempo e todas as ideias que você trouxe.
Muito obrigado, eu agradeço. A gente quer muito acelerar também o processo aí com vocês de conexão com o bloco. A gente está bem à frente ali com o Caio nas negociações, então vai dar tudo certo. A gente olha também para o mercado de startups. Eu acho que quem estiver buscando pode entrar em contato com a gente. Quem quiser tirar dúvida e quer entrar no mercado, né, pode entrar em contato ali pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Eu acho que é o momento de todo mundo trabalhar junto, assim, sabe? Uhum. Então, ter a parceria com vocês, ter esse espaço aqui para poder expor esses pontos, para a gente é muito gratificante e a gente super apoia isso, né? É o momento de todo mundo trabalhar junto, porque o mercado precisa. Isso aí. Muito obrigada, Pedro. Obrigado também, bom dia para vocês aí. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.